Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvar ao Senhor. A glória do nome de Jesus.
Senhor. Nossa
Quero saudar todos em nome de Jesus. Aqui é o pastor Roberto, Igreja Batista Bíblica de Caruaru, né? Desde já, nosso agradecimento a você que está aí nos ouvindo, que está sempre aí acompanhando os cultos aqui da igreja, nestes períodos que nós não podemos nos reunir, né? Digamos, com todos presentes, né? Mas esperamos em Deus que logo logo possamos ter essa oportunidade, não é? Queremos também desde já agradecer aos irmãos que nos ajudaram nos louvores, né? Tivemos hoje a irmã Roberta, o irmão Patrício, o irmão Samuel também nos ajudando, e o irmão Jeová, né? Também ali nos ajudando com a sua sanfona, como sempre, né? Sempre o Jeová está aqui nos ajudando. Patrício, quando pode, que ele viaja muito, caminhoneiro, né? Mas é isso aí. Conto também com a presença de vocês aí, vocês que fazem parte do louvor da igreja, para também nos ajudar aqui, né? Sinta-se convidados, faz tempo que eu estou falando isso aí, tá bom? Né? Gostaria dos jovens participar também conosco, né? Mas graças a Deus pelos que já estão aqui fazendo, né? Bom, irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas no capítulo 17, que vai falar da cura dos 10 leprosos. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? De doenças, não é isso? E nós vemos aqui alguns exemplos de como esses homens conseguiram a sua cura, né? E vimos aqui que não foi com vacina, né? Não foi com outros métodos, mas um método especial, nada contra a vacina, pelo contrário, gostaríamos até que fosse resolvido isso logo e aparecesse logo essa vacina aí, mas nós sabemos que tudo é na permissão do Senhor, né? Então, irmãos, veja só, aqui no capítulo 17, no verso 11, eu vou ler aqui em seguida os versos, né? Aí vai dizer o seguinte: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então, nós vimos aqui o texto falando que existia 10 homens, 10 leprosos, existia mais, né? Aqui o texto aqui vai falar desses 10, né? E interessante que nós vamos ler um pouco mais na frente, que um desses homens, ele era samaritano. E os samaritanos, eles eram muito odiados pelos judeus, certo? Eles eram odiados pelos judeus. Mas nesse contexto aqui, os dois estavam doentes. E aí tanto os judeus como os samaritanos, né, que com a saúde física eram odiados, ficavam distantes, agora eles estão juntos. Uma lição que nós aprendemos aqui é que a doença, ela não mede pessoa. Não quer saber se é judeu, não quer saber se não é judeu, ou se é samaritano, não. A doença, ela vai em qualquer pessoa, né? Você vê nos dias de hoje, esse problema que tem aí, não escolhe se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, não, né? Acontece com todos. Então você veja que geralmente os problemas, ele vem e de certa forma não tem hierarquia, quem é melhor, quem é pior, não. É todos tratados juntos. E aqui nós temos os 10 leprosos, só que um, ele é samaritano. E aqui o texto diz, já como eu já li, que eles gritaram. Eles viram Jesus, certamente que eles já tinham ouvido falar de Jesus, né? Sabia que Jesus fazia curas, efetuava bastantes milagres. E aí quando eles viram Jesus, aqui no verso 13, eles levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então imagina só, eles não tiveram vergonha, né? Eles soltaram a sua voz. Jesus, como seria essa voz? Vamos imaginar isso aí, né? Jesus, aí ele fala, em seguida ele vai dizer o quê? Mestre. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles já colocariam o Senhor como algo especial, como alguém especial, né? Só nessas palavras você já vê o temor das pessoas, aquelas que se dirigiam a Jesus. E ele vai dizer: tem misericórdia de nós. Eles não pediram para uma pessoa individualmente, mas eles pediram para um grupo, né? Tem misericórdia de nós. E aí, quer saber o que aconteceu? Quer saber o que Jesus fez? Espere o próximo bloco que eu vou dizer para você, tá bom? Espera aí um pouquinho. Ok, estamos de volta então. No verso 14, Jesus vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um detalhe aqui: Jesus, ele veio fazer uma transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, certo?
Então o que é que acontece? A velha aliança para a nova aliança, no caso a nova aliança de Jesus. E Jesus aqui manda os homens irem aos sacerdotes. E um detalhe aqui é o seguinte: a lei de Moisés já dizia que todos aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam se recuperando, teria que se dirigir ao sacerdote. O sacerdote é que tinha o poder de dizer: está limpo, volte ao convívio, ou não, volte para os leprosos novamente. Ele tinha esse poder, a lei dizia isso. Então Jesus aqui, ele está cumprindo a lei, entendeu? Ele está dizendo: vá aos sacerdotes, né? Jesus está cumprindo a lei. E eles fizeram isso, e no caminho, aqui vai dizer que eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Já imaginou? Eles gritaram também em alta voz lá com Jesus, né? Tem misericórdia de nós, em alta voz. E agora, uma alta voz que nós vimos aqui novamente, só que agora recebendo uma cura. Gente, a lepra aqui era terrível, gente, terrível. A lepra, digamos, se a pessoa tivesse com lepra naquela época, né? E a lepra ela ia destruindo o seu corpo, né? Então o dedo as carnes ficavam mortas, né? E depois o dedo caía, o nariz caía, uma orelha caía e ficava podre, né? Então era dessa forma aí. Já imaginou como aqueles homens iam a se dirigir aos sacerdotes, todos podres, né? Mas aí ficaram limpos, a Bíblia diz. E aí esse samaritano volta glorificando a Deus em alta voz e caindo-se aos seus pés. Um detalhe interessante aqui, né? Ele chega diante de Jesus, ele não só agradece a Jesus, ele se prostra diante de Jesus, né? Ele caiu aos seus pés, com o rosto em terra. Não tem mais para onde baixar, o rosto está em terra. Se pudesse baixar mais do que a terra, baixava mais ainda, entendeu agora? Então isso mostra submissão, isso mostra temor, obediência, né? E glorificar a Deus, como o texto está dizendo aqui. Então, e dando-lhe graças. Este era, o texto vai dizer aqui, samaritano, né? Era uma pessoa que não era judeu, já que o judeu se achava muito importante. No verso 17 vai dizer assim: e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Então cadê os judeus que já disseram que já nasceram com a herança de Abraão, que não sei o que, pela lei e tal? Nós sabemos que ninguém é salvo por obras ou por leis, nós somos salvos pela graça. Por isso é que Jesus veio, pela graça dele nós viemos alcançar a salvação, né? Então no verso 8, aí ele vai dizer assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Veja que ele o samaritano era visto como estrangeiro, né? Como uma pessoa suja, imunda, sei lá, né? Suja porque acreditava em vários deuses. Mas esse homem, ele fez diferente, né? Aí Jesus disse a esse homem que voltou, ele disse uma frase que os outros não escutaram. Os outros ficaram curados no seu corpo, né? E aí Jesus vai dizer no verso 19: e disse-lhe, no caso de Jesus, levante-se. Ou seja, ele estava prostrado, né? Então levante-se. Aí ele disse o seguinte: vai, a tua fé, aí ele vai dizer, te salvou. Essa palavra de salvação só teve aquele que veio e se prostrou diante de Jesus, né? Esses homens leprosos, eles estavam separados da sociedade. Hoje nós estamos separados da nossa liberdade, né? Fique em casa, essa é a conversa, né? Mas resumindo aqui e voltando, né? Teve dois grupos aqui, ou melhor, duas finalidades. Os 9 foram curados do corpo, viveram a vida deles para lá. Mas esse samaritano, ele voltou e ele escutou de Jesus a cura do corpo, né? Como ele já tinha sido curado, como também a cura da alma, ok? Então, cuidado com os evangelhos que só falam da cura do corpo, né? De bonança, de riqueza, isso é cura do corpo. Isso é evangelho dos 9. O evangelho daquele samaritano, daquele que se humilha e procura fazer a vontade de Deus, é o evangelho que te leva para a vida eterna, tá bom? Então, igreja é isso, é para instruir você pela palavra do Senhor. E você vai abrir esse texto aí no capítulo 17 e você vai estudar e vai aprender mais ainda do Senhor, ok? Desde já nossos agradecimentos a você e contamos com a sua presença no próximo domingo, tanto na escola dominical como também à noite, tá bom? Deus abençoe a todos, fica com Deus. Quero terminar agora com a bênção do Senhor, ok? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.
Estamos despedidos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.